Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e em formato podcast. A época 2023-2024 está a chegar ao fim e esta é uma edição onde medimos o pulso às maiores e menores valorizações da temporada na Liga Portuguesa. Este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Nesta primeira parte, vamos analisar uma autêntica história de sonho em Espanha, os direitos televisivos em França ameaçados pelo fator Mbappé e também os bilhetes da polémica no Futebol Clube do Porto. Avançamos assim para a rúbrica Hat-Trick. Lançamos assim para debate 3 números que marcaram a semana e para a análise conto em estúdio com a prestação do Jorge Faria de Sousa. Muito obrigado, Jorge, pela presença neste Jogo Económico e agradecer também a presença do Rodolfo Alexandre Reis, que vai lançar aqui os números para debate. E vamos precisamente começar por 493 mil euros. Rodolfo, parecem peanuts, como se costuma dizer, mas é o início de uma história de sonho em Espanha. Sem dúvida, antes mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Esses 493 mil euros foi quanto Lucas Pérez, avançado agora do Deportivo da Corunha, pagou para regressar ao seu clube. Mas contando aqui a história do princípio, em dezembro de 2022, Lucas Pérez jogava na primeira divisão espanhola, na La Liga, no Cádiz, onde era de resto o melhor marcador da equipa. Mas ao ver o Corunha em graves situações de dificuldade financeira, decidiu regressar ao clube, pagando os tais 493 mil euros e ajudando assim o Corunha a pagar o resto, já que a sua cláusula de rescisão no Cádiz era de 1 milhão de euros. O Corunha não tinha esse valor, por assim dizer, então Lucas Pérez pagou metade dessa cláusula, os tais 493 mil euros, para regressar ao Corunha e no último fim de semana marcou o golo que permitiu ao Corunha agora regressar à segunda Liga Espanhola. Portanto, foi toda aqui uma vida a proporcionar-se para acontecer, para este regresso e é destas histórias também que o futebol é feito. Sem dúvida. E o Rodolfo resumiu aqui muito bem e, de facto, nós trazemos muitas vezes ao Jogo Económico histórias que nem sempre nos agradam muito, mas são números que marcaram a semana e nós temos que trazer, muitos deles trazem polémica e é verdade. Vamos ainda falar de números não menos simpáticos nesta edição do Jogo Económico, mas a verdade é que quando falamos de milhões, de muitas vezes uma indústria que está subjugada a uma série de interesses que muitas vezes não passam pelos interesses desportivos. Temos aqui uma história bem ao lado, não é ao lado, mas por cima, na Corunha, em que, de facto, há um jogador que paga para vir representar o seu clube de coração e este fim de semana acaba por marcar o golo que dita a subida de divisão do Deportivo da Corunha, que deixa assim os escalões amadores para voltar ao futebol profissional, neste caso à segunda divisão. Jorge, é uma história verdadeiramente incrível, dará com certeza uma série aí numa das plataformas de streaming mais conhecidas, mas é um sinal de esperança que o futebol é muito mais do que milhões e do que muitas vezes aqueles interesses obscuros. Antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e a todos os que nos estão a acompanhar, eu diria que nunca será só futebol e eu acho que esta história do Lucas Pérez acaba por confirmar isso mesmo. Estamos a falar de um jogador que já tinha passado no Depor, que tinha uma longa carreira já, estamos a falar de um jogador já com 35 anos, com transferências avaliadas em vários milhões de euros, não é? A transferência, a título de exemplo, que o levou a sair do Deportivo da Corunha para o Arsenal na altura foram 20 milhões de euros, depois ainda representou também na Premier League o West Ham, regressou mais tarde à Espanha e tem também passagens por outros países, mas em Espanha ainda representou o Elche, se a memória não me falha, e mais recentemente o Cádiz. Para termos ideia, Lucas Pérez, cumprindo aquele contrato até ao fim com o Cádiz, iria oferir qualquer coisa como 900 mil euros. Abdica dessa verba, indeniza ao Cádiz, ruma ao clube onde já tinha passado e com o qual tinha claramente uma ligação muito forte.
e acaba por fazer história no passado fim de semana. De resto, o Deportivo da Corunha vai regressar à La Liga 2. Veremos, há aqui também umas notícias que têm vindo a questões marcar, burocráticas, não é? sim, que têm vindo aqui a marcar esta semana o acordo com a Câmara Municipal, com as entidades municipais para a cedência do Riazor Do mítico, não é? do Mítico mítico Riazor ao clube. Agora, claramente, é um clube que para quem acompanha futebol há muitos anos e se recorda de ver um Depor na meia-final da Liga dos Campeões a jogar contra o Futebol Clube do Porto na altura, ou Um mesmo Depor a falhar um penalti no último jogo, no sim, último jogo. minuto, que lhe daria o título espanhol. ou mesmo em 99-2000, que venceu a La Liga, ultrapassando Barcelona e Real Madrid. O Atlético nessa altura estava muito longe da discussão dos títulos em Espanha. Acho que é um regresso muito feliz, coroado com esse gol de Lucas Pérez, que foi extremamente importante, e é bom recordar na altura em que se dá esta transferência. Não foi nesta temporada, foi na anterior temporada desportiva, e quando Lucas Pérez ruma ao Depor, estamos a falar de um clube que estava na iminência de poder descer para o quarto escalão do futebol espanhol. Sim. E, portanto, isto ganha ainda contornos mais especiais ainda. Agora, claramente, uma história que marcou esta semana, e uma história que tem este final feliz com este gol que dita a subida da divisão. Equipa de prospeção. E fazendo aqui ainda, lembrando Sim, ainda, sim. na última semana, não com a parte do dinheiro, mas com a parte do clube, lembrar o caso do Roselu, que saiu do Real Madrid com 18 anos, passou por uma série de clubes ao longo da carreira e agora já há 30 regressou ao Real Madrid para saltar do banco e dar a passagem ao Real Madrid às meias finais da Liga dos Campeões. E o Real Madrid, se quiser ficar com ele, tem que pagar 1,5 milhão de euros. E, de facto, vai ser uma contratação bem barata se o Real Madrid avançar para essa aquisição. E, de facto, com esta história, fica a dica para a equipa de prospecção da Amazon ou da Netflix. Esta é de borla. E, Rodolfo, vamos passar para o segundo número, um número que tem a ver com bilhetes e o grande turbilhão que provavelmente está aí por vir no Futebol Clube do Porto. Sim, falamos de 44.440 euros. Foi o dinheiro que a Polícia Judiciária apreendeu na chamada Operação Bilhete Dourado. Os 44.440 euros em dinheiro proveniente de bilhetes, ou seja, 3.000 bilhetes de jogos do Porto que foram apreendidos nos últimos dias no âmbito desta operação, com várias buscas a Porto Comercial, a várias residências, tudo envolvido num total num esquema que está a ser investigado pelo CIAP de venda ilegal de bilhetes, que já resultou até ao momento na constituição de 3 arguidos. Diligências resultaram, além dos bilhetes, documentos e equipamentos, também do Futebol Clube do Porto, uma investigação que é retirada da Operação Pretoriano e que já resultou na prisão preventiva do líder da claque Super Dragões, e uma operação que além do líder da claque, junta também aqui toda a sua família, desde a mulher, à filha, aos avós, a bisavós, portanto, todo aqui um esquema de bilhetes com que a claque do Porto lucrou e defraudou, neste caso, o Futebol Clube do Porto Clube, e um tema muito bicudo e complicado para o novo presidente André Vilas Boas resolver. Podia ser um programa para toda a família, mas não é bem isto, Jorge, de que se trata. Não propriamente para falar do caso em si, mas de facto vem um verão quente para o Futebol Clube do Porto. Sente-se que vem aí provavelmente outros episódios. Não será um verão azul, mas será Exato. Portanto, não teremos aqui propriamente tempos fáceis para o novo presidente do clube. Sim, já o temos vindo aqui a trazer como tema neste jogo económico em várias das nossas edições. Eu acho que é um enorme desafio que Vilas Boas tem pela frente. Para já, tomou posse apenas como presidente do clube. A Assembleia Geral da SAD será só no final de maio e, portanto, só no final de maio é que efetivamente se torna presidente e administrador da Sociedade Anónima Desportiva, que lhe permitirá começar também a planear a próxima temporada. Obviamente que esse é um desafio que tem, porque em virtude... Quando se exigia que tomasse conta mais cedo desses dossiês, não é? Desconhecendo os estatutos, parece-me que poderia ter havido abertura para aqueles que perderam as eleições poderem abrir a porta também da Sociedade Anónima Desportiva, claro, e poder antecipar essa tomada de posse dos novos órgãos sociais junto da SAD.
da SAD do Futebol Clube do Porto. Sabemos que, e ao que tudo indica, estamos a falar de uma sociedade anónima desportiva que vai viver enormes dificuldades, não só em termos de tesouraria, mas também estamos a falar de um passivo acima dos 500 milhões de euros. Isto diz muito do que podem ser esses desafios em termos financeiros para André Vilas-Boas. Paralelamente a isso, acho que tem que tomar também uma decisão. Eu julgo que estará à espera da final da Taça de Portugal, quanto à continuidade ou não da atual equipa técnica, e aí parece-me que é bom recordar que a 2 dias das eleições, Sérgio Conceição rubricou um novo contrato com o Futebol Clube do Porto. Veremos se existe ou não alguma cláusula que permita essa rescisão de contrato, ou se eventualmente também o treinador abdica do valor a que teria direito para poder sair. Sérgio Conceição, que até tem vindo a ser veiculado para outros clubes, nomeadamente no futebol italiano, com alguma insistência. Esta questão dos bilhetes, o próprio André Vilas-Boas já tinha falado disto na campanha, que iriam haver direitos iguais para todos os sócios do Futebol Clube do Porto. Assistimos, como sabemos, a uma bancada vazia destinada a estes grupos organizados de adeptos no último fim de semana. Agora, acho que Vilas-Boas deve deixar a justiça atuar, mas claramente é mais um caso que pode causar aqui, no início de mandato, com enormes dificuldades pela frente, julgo que é mais um caso que vem causar aqui entropia aos novos órgãos sociais e mais uma dificuldade e mais um dossiê para resolver. Certamente um bilhete dourado para a polémica. E, Rodolfo, vamos fechar este hat-trick falando de como uma liga pode perder dinheiro com a saída de apenas um jogador. Sim. Falamos da Liga Francesa e da saída de Kylian Mbappé, que foi anunciada pelo próprio na última semana. E esta saída do jogador francês pode levar a Liga Francesa a perder qualquer coisa como 800 milhões de euros, pelo menos é isso que a Liga Francesa estimava em direitos televisivos para o quadriênio 2024-2028. Certo é que com a saída de Mbappé, a que se juntam as saídas já anteriores de Neymar, de Messi também, do próprio Di Maria, Sérgio Ramos, dessa equipa de Galácticos do PSG, mas que ganhou apenas a Liga Francesa. Agora, com a saída de Mbappé, há o risco dos direitos televisivos da Liga Francesa serem revistos ainda mais em baixa. Relembrar que houve nas últimas semanas, Emmanuel Macron, o presidente francês, reuniu com dirigentes da Liga, com o próprio Mbappé, com dirigentes da beIN Sports do Qatar e o presidente do PSG também, Benasser Al-Khelaïfi, numa tentativa de venderem os direitos da Liga Francesa para o país. As reuniões não levaram a bom porto, porque será, Mbappé vai mesmo abandonar a Liga Francesa e com isso a Liga vai perder qualquer coisa como 200 milhões de euros nas negociações, portanto, revisto muito em baixo aqueles 800 milhões que esperavam. Pois é, e Jorge, de facto temos aqui quando as ligas se tornam dependentes de poucos jogadores que valem muito, a Liga mostra toda a sua fragilidade. Sim, eu acho que a Liga vai ter esse desafio, vai perder, eu diria até, já tinha pouco interesse. A verdade é que é um Paris Saint-Germain absolutamente hegemónico, com duas exceções, com o Lille a vencer há 2-3 anos e com o Mónaco de Leonardo Jardim também a vencer a Liga numa ocasião. E, portanto, é um clube que é hegemónico, que é o crónico vencedor. Eu diria, este ano, se um Paulo Fonseca conseguir atingir um segundo lugar, mas está ali numa luta, está ali na luta com o Brest, que também está a fazer uma época extraordinária, e o Mónaco, é o campeão. Porque, obviamente, em termos de orçamento, de capacidade financeira, de capacidade de ter um plantel mais competitivo, o Paris Saint-Germain está a anos-luz dos outros clubes. Agora, com a saída de Mbappé, claramente, a Liga, se já tinha perdido estes nomes que o Rodolfo referia há pouco, acho que perdendo Mbappé irá valer menos no que aos direitos televisivos diz respeito, sendo certo que, mais uma vez, o Paris Saint-Germain falhou o acesso a uma final da Liga dos Campeões e, portanto, ao nível interno as coisas têm corrido bem, ao nível europeu, que é o grande objetivo do clube e dos seus investidores, acaba por não estar a correr de feição, e eu diria que fica mais difícil sem Mbappé atingir essa meta. Curiosidade agora de perceber se Mbappé vai mesmo para o Real Madrid, como é que Ancelotti irá receber Kylian Mbappé
e irá enquadrar com Bellingham, Vinícius e Rodrigo, como é que irá compor a frente de ataque. Agora, claramente, será uma das grandes novelas do próximo verão, e eu diria que, olhando para o panorama do futebol europeu, eu diria que será uma certeza Mbappé no Real Madrid a muito breve prazo, mas é bom recordar que há uns verões atrás discutíamos aqui a possibilidade de rumar o Real Madrid. A verdade é que renovou aí na altura com um prémio de assinatura de mais de 200 a 300 milhões de euros, Sim. com um salário de 200 milhões de euros, qualquer Todo coisa era deste género. o bolo eram 500 milhões de euros. 500 milhões de euros foi o que custou Mbappé nessa renovação ao Paris Saint-Germain, e agora irá remar, acredito eu, ao Real Madrid. Eu diria que será oficial nas próximas semanas. E não deixa de ser curioso Sim, como sim. uma liga pode perder tanta competitividade e atração com tantos craques, porque se nos lembrarmos, antes de aparecer este super PSG com todos os craques que já aqui falámos, era uma liga que desde 2000 para cá, quase todos os anos o campeão era diferente. Tivemos o Auxerre, depois está na Montpellier, Auxerre, Nantes, Mas tivemos aquela hegemonia do Lyon, não é? Depois tivemos do aquela Lyon. hegemonia da década de 90 do Lyon, mas a partir deste super PSG, o campeonato em si perdeu competitividade, exceção feita ao Leonardo Jardim, conseguiu com aquele Mónaco bater este super PSG. Veremos agora o que é que vai acontecer com a saída de Mbappé, se desportivamente as contas se voltam a equilibrar. E é de valorizações e desvalorizações que vamos continuar a falar neste jogo económico. Na segunda parte do programa, vamos nos direcionar para a Liga Portuguesa. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Valorizações e desvalorizações voltaram a marcar a temporada que está prestes a finalizar. O site de avaliação de passes de futebolistas, Transfer Market, divulgou o top 10 dos jogadores cujo valor mais oscilou em 2023-2024. Nesta segunda parte do jogo económico, vamos precisamente conhecer o top 5 dos que mais perderam valor de mercado e dos que mais ganharam, e para isso conto novamente com a presença do Rodolfo Alexandre Reis e com a análise do Jorge Faria de Sousa. Vamos começar precisamente pelas desvalorizações, Rodolfo, e por um central campeão esta temporada. Sim. Falamos de Jeremiah Santos, central do Sporting, ele que iniciou a época a valer 13 milhões de euros, termina a época com uma valorização de 8 milhões de euros, ou seja, perdeu aqui 5 milhões de euros de valor de mercado, uma quebra, lá está, como tu disseste, muito marcada pelas lesões, e assim se explicam apenas os 18 jogos que o central holandês fez ao serviço do Sporting esta temporada, por essas lesões. Fala-se numa possível saída para o PSV Eindhoven, ou pelo menos o interesse do PSV Eindhoven. O Sporting está a pedir 10 milhões de euros. Recordar que Santos custou 9 milhões e meio de euros aos cofres do clube. E digo eu, se calhar, se não fossem as lesões, dificilmente Santos teria vindo para Portugal. Recordo-se que ele estava no Mainz, ou a vir não teria sido apenas entre aspas, pelos 9 milhões e meio de euros que o Sporting pagou por ele. E de facto, Jorge, temos aqui um jogador que sentimos claramente que poderia dar muito mais do que aquilo que dá, em termos daquilo que é a sua disponibilidade física. Entretanto, já se fala de uma contratação de um defesa central destro também, que pode perfeitamente fazer esta posição. Em que medida é que Santos Justo poderá ter aqui mais uma época em Alvalade, ou poderá mesmo rumar a outros campeonatos? Bom, este mercado de transferências vai ser muito interessante de irmos acompanhando, porque se olharmos para a posição de central pela direita no esquema de Ruben Amorim, tem 3 excelentes opções: Quaresma, Eduardo Quaresma e Osman Diomande. Diomande. Eu diria claramente, e em sentido inverso, e não levantando aqui o véu totalmente, Diomande teve uma enorme valorização. Sim. É muito jovem ainda, e eu acho que pode significar um grande encaixe financeiro para o Sporting no próximo mercado de transferência. Julgo que Eduardo Quaresma e Santos Just provavelmente ficarão no plantel da próxima temporada, mas é bom recordar que Santos Just, apesar desta desvalorização, a verdade é que teve uma primeira metade da época muito difícil, mas regressando numa espécie de reforço de inverno, se quisermos até a par do Daniel Bragança, do Francisco Trintão,
e do Eduardo Quaresma, foram jogadores que foram muito importantes nesta reta final de temporada. E dizer apenas sobre o Santos Just, até porque vamos aqui discutir mais jogadores, eu acho que em condições normais, e estando bem fisicamente, é um dos melhores centrais da Liga Portuguesa. E vamos continuar com as desvalorizações, e parece que não estamos aqui a falar de um clube campeão. A verdade é que o quarto que mais desvalorizou foi precisamente um extremo inglês de grande qualidade do Sporting. Sim, e outro jogador que poderá estar de saída do clube no final desta temporada, falamos de Marcus Edwards, ele que iniciou a época com uma valorização de mercado de 30 milhões de euros, termina com um valor de mercado de 25 milhões, ou seja, tal como o Santos Justo a perder 5 milhões de euros, só que Marcus Edwards, ao contrário das lesões do Santos Justo, acabou por fazer 43 jogos, 6 golos e 6 assistências, muito também projetado por aquilo que foi a sua participação nas competições europeias do Sporting Clube Portugal. É um jogador que tem mercado em Inglaterra, o Sporting estará a pedir qualquer coisa como 20 milhões de euros para libertar o extremo, tal como o Santos Justo é outro que poderá vir a deixar o clube no final desta temporada. E de facto, Jorge, temos aqui um jogador que divide um pouco aquilo que são as opiniões nas bancadas em Alvalade. Não é propriamente dos jogadores mais amados entre a massa associativa do Sporting. No entanto, é um jogador que deu grandes momentos ao Sporting esta temporada. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um golo em slalom que marcou ao Casa Pia, em Alvalade. Mas é um jogador a quem provavelmente falta aqui alguma regularidade, e aquilo que se calhar falta a Marcus Edwards tem sido visível, por exemplo, em Francisco Trincão, não é? Eu acho que não tem só a ver com demérito do Edwards. O Edwards faz um início de temporada muito positivo, já na última época tinha tido rendimento desportivo. A verdade é que o Trincão, pela forma como se calhar foi trabalhando diariamente, e isso não, infelizmente já não nos é possível assistir aos treinos das equipas principais, a verdade é que o Francisco Trincão acabou por ganhar o lugar. E o Francisco acaba por fazer a melhor época da sua carreira. Melhor do que aquela primeira época no Barcelona, melhor do que a época do Braga, quando foi lançado. E, portanto, eu acho que não é tanto de mérito do Edwards, que ainda assim foi importante, somou mais de 40 jogos ao longo de toda a temporada. Acho que é muito mérito do Francisco Trincão, que faz uma segunda volta do campeonato absolutamente extraordinária e faz de resto a melhor época da sua carreira, embora, é bom recordar, o Edwards é ainda muito jovem, portanto tem ainda margem de progressão e pode ainda valorizar. Sendo que o Sporting tem qualquer coisa como 65% do passe. Exatamente. E portanto não tem a totalidade do passe do extremo inglês. Rodolfo, e vamos falar do terceiro que mais desvalorizou na Liga Portuguesa. É só o jogador mais caro de sempre da história da Liga. Falamos do turco Orkun Koksu, que custou ao Benfica no início da temporada 25 milhões mais 5 por objetivos. O jogador turco proveniente do Feyenoord, aliás, chegou com uma valorização de mercado de 30 milhões, acaba a época a valer 25, portanto menos 5 milhões de euros. Fez um total de 42 jogos, 6 golos e 11 assistências, mas nem assim chegou para convencer as bancadas da Luz e de resto, se nos lembrarmos daquela entrevista que deu há uns meses, também não será contribuído para ganhar esse amor dos adeptos do Benfica. Há aqui uma incógnita em relação até para essa entrevista que deu, se ficará ou não no plantel do Benfica na próxima temporada, e também se o Benfica conseguirá recuperar o investimento que fez naquele que é, e como disseste, o jogador mais caro até hoje da Liga Portuguesa. E desportivamente as coisas até não correram mal. Falaste aí dos 6 golos e 11 assistências, que são números até bastante interessantes. Podíamos perfeitamente estar a falar dos números de um médio, de um titular de uma equipa campeã nacional. A verdade é que, Jorge, quando nós falamos das escolhas e da capacidade dos clubes em fazerem scouting e escolher os jogadores e avançarem para a contratação de determinados jogadores, sobretudo naquilo que são os investimentos mais avultados e que merecem naturalmente um maior escrutínio por parte da equipa de scouting e de ponderar aquilo que são os pontos fracos e os pontos fortes, Orkun Koksu custou 25 milhões de euros, mais os tais 5 milhões de euros por objetivos, mas a determinado momento houve aqui um momento com a questão da entrevista que pode ter sido até importante para mandar abaixo um balneário e até a relação com o treinador, colocá-la em causa e expor um bocadinho daquilo que é o ambiente balneário perante aquilo que é o domínio público.
Bom, eu diria que Coxu, na minha opinião, nunca poderia jogar como 6 ao lado de João Neves. Aliás, acho que o Benfica melhorou quando passou a jogar com Florentino e João Neves nesta reta final de temporada, E Coxu no mais meio à campo e frente. Coxu mais à frente. Com a saída de Rafa em fim de contrato, eu acho que vai ter mais espaço para ocupar essa posição o médio ofensivo turco. Embora, como se sabe, ele tem marcado, nomeadamente falou-se ainda recentemente de uma eventual abordagem do Besiktas. Não sabemos em que moldes se poderia fazer o negócio, se um empréstimo com opção de compra, se uma transferência a título definitivo, mas acredito que ao mesmo tempo, até em virtude daquilo que referíamos, da questão dessa entrevista ao de Telegraph, eu acho que a continuidade de Schmidt poderá condicionar de certa forma a continuidade de Coxo. É certo que não passa cá para fora, mas quando um jogador vem publicamente criticar um treinador, caso o Benfica mantenha Roger Schmidt, parece-me difícil que o Coxo continue no plantel, embora numa nova temporada mais oportunidades vai ter, a menos que o Benfica vá ao mercado e acabe por recrutar outro jogador para fazer de Rafa, no fundo, neste sistema de Roger Schmidt. E de facto aqui o que vai mesmo decidir é a continuidade ou não de Roger Schmidt. Vamos ver o que é que vai trazer a nova temporada. Vamos fechar então este capítulo das maiores... Não vamos fechar. Vamos para o segundo que mais desvalorizou e é precisamente um jogador do Benfica também e que Também. sentiu e de que maneira ali algum ambiente de incerteza junto Sim, do balneário. falamos de João Mário, ele que começou a época a valer 14 milhões de euros, termina a época a valer apenas 6 milhões de euros, ou seja, uma desvalorização de 8 milhões de euros. Ainda assim, apesar da época turbulenta da equipa do Benfica, João Mário acaba por fazer 50 jogos, 9 golos e 3 assistências. Veremos para a próxima época, com a permanência de Coxu, como é que se vai montar aqui este meio campo do Benfica, ou se eventualmente até João Mário poderá acabar por sair do clube. Sim, eu diria que é um dos cenários mais prováveis. Acho que João Mário claramente perdeu espaço esta temporada. Houve até alguma insistência por parte de Roger Schmidt, utilizando muitas vezes até como segundo médio. E eu acho que o João Mário não tem essas características. É bom recordar as melhores épocas que faz na sua carreira, até são a jogar como médio interior e, portanto, jogando mais na ala e não tanto no centro Com do Jesus, terreno, não é? quer com Jesus, quer com Roger Schmidt na época anterior. Acho que claramente foi um jogador que foi perdendo espaço. Diria que hoje já não é um dos indiscutíveis, embora seja um dos capitães de equipa. Julgo que pode ser um jogador que pode, no próximo mercado de transferência, rumar a outro emblema. E vamos fechar, agora sim, o capítulo das desvalorizações. Rodolfo, com um jogador que foi um pouco o espelho da época do Futebol Clube do Porto. E este sim está mesmo de saída. Falamos de Mehdi Taremi, ele que começou a temporada com um valor de mercado de 18 milhões, acaba a perder quase metade deste valor, fica com 10 milhões de euros. 33 jogos, 10 gols e 6 assistências, um deles decisivo agora no último fim de semana no derby frente ao Boa Vista, mas já sabe que na próxima época irá arrumar ao campeão italiano do Inter, uma transferência que já foi confirmada por todos. Mais uma a custo zero, juntaram muitos dos jogadores Sim. que têm saído do plantel do Futebol Clube do Porto nos últimos anos e acho que acaba por ser sintomático daquilo que tem sido os problemas financeiros que já temos falado aqui em vários programas sobre a SAD portista. Vê agora aqui dos seus principais ativos das últimas épocas e responsável por vários títulos, deixar o clube, por assim dizer, de mãos a abanar. É verdade. E muitas vezes diz que isto do fim dos contratos não tem nada a ver e que os jogadores continuam ligados. A verdade é que com Taremi não se viu nada disso. Sim, foi uma época onde teve mais dificuldades, teve também Taça Asiática e depois no seu regresso tinha perdido espaço neste novo modelo de Sérgio Conceição, que joga com o Evanilson, com o PP, com o Francisco Conceição, com o Galeno, e portanto perdeu espaço dentro do próprio plantel nesse regresso pós-Taça Na Asiática. redefinição daquilo que era a tática do... Agora, do na Sérgio. realidade, acho que vale a pena refletirmos aqui, consecutivamente, em várias temporadas já esta parte, o Porto tem vindo a perder ativos a custo zero em fim de contrato e nestas circunstâncias. Embora me pareça que Mehdi Taremi, neste momento, com 31 anos, já não teria o mercado
para significar um grande encaixe financeiro. Sim. É verdade que esteve quase feita a transferência para o Milan, acaba agora por rumar em fim de contrato ao Inter, onde eu acredito que será mais uma opção para Simeone Inzaghi, mas nunca será titular, uma vez que não me parece que Taremi tenha capacidade para roubar o lugar nem a Lautaro Martínez, nem a Thuram, que são a dupla de ataque do Inter, que é campeão italiano. Passamos agora para as maiores valorizações da Liga Portugal e o quinto jogador que mais valorizou, Rodolfo, é precisamente um jogador do Futebol Clube do Porto. Sim, falamos de Alan Varela, ele que começou a época a valer 10 milhões de euros, termina com uma valorização de 15 milhões, portanto 25 milhões de euros, 42 jogos, 2 golos e 3 assistências, mas mais que estes números, foi aquilo que acabou por dar à equipa de Sérgio Conceição e acabou por ser um daqueles, lá está, que se valorizou mesmo até a nível europeu e poderá até eventualmente dar algum encaixe financeiro à equipa juntamente com Diogo Costa e tem, quem sabe, PP. Sim, como o Rodolfo está a dizer, nós temos no plantel do Futebol Clube do Porto, não vemos assim tantos jogadores que possam dar um encaixe financeiro e se calhar Varela entrou aqui nesse esquema. Sim, claramente um jogador que se valorizou, uma transferência proveniente do Boca Juniors, um jogador para quem acompanha a Libertadores ou a Liga Argentina, que já tinha dado nas vistas ao serviço do Boca, acaba por chegar ao Futebol Clube do Porto e adaptou-se bem, acabou por ganhar o lugar. Eu acho que melhorou também nesta reta final, quando começou a compor aquela espécie de duplo pivô com o Nico Gonzalez. Agora, claramente, um jogador que tem capacidade para outros voos e pode, eventualmente, das duas uma, ou ficar no Futebol Clube do Porto, ou no imediato significar já um encaixe financeiro. Rodolfo, proponho que juntemos aqui o quarto e o terceiro para queimarmos um bocadinho de tempo. Já estamos a 5 minutos do final desta segunda parte. Até porque são dois jogadores do mesmo clube, do Sporting Clube Portugal. Primeiro falamos de Morten Newman, ele que duplica o seu valor de mercado, começou a época com 15 milhões, acaba a valer 30 milhões de euros, 47 jogos, 4 golos e 4 assistências, médio que chegou do Lecce por 18 milhões e acabou por se impor no meio campo do clube e acaba por ser uma das peças principais no esquema de Ruben Amorim. O outro jogador de que falamos já falámos há pouco na primeira parte, é Ousmane Diomande, 40 milhões de euros de valorização final, começou a época a valer 10 milhões de euros, 37 jogos, 3 golos e uma assistência, e poderá ser aqui um dos importantes encaixes financeiros da próxima época. Ele que tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, tem-se falado muito do interesse do Newcastle, que também já manifestou esse interesse em Gonçalo Inácio, mas entre um e outro, se calhar aqui Diomande acabará por ser o alvo mais apetecível dos clubes ingleses. E Jorge, uma boa prova de como um gabinete de scouting, quando funciona bem, as coisas depois podem correr bem também. Na altura, um jogador que que jogava no Mafra por empréstimo do Midtjylland. E claramente a ser um investimento significativo por parte da SAD Sporting. Eu diria que é a posição onde Ruben Amorim tem mais opções e, portanto, não me admiraria ver sair Ousmane Diomande, pelo potencial que tem, pela idade. Tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões. Eu diria que pode significar um enorme encaixe financeiro para o Sporting Clube Portugal. E Ousmane, eu diria que é ao contrário. É um jogador que não sabe jogar mal. Aliás, Ruben Amorim falou sobre isso no último fim de semana. E pediu desculpa à Palhinha e ao Ugarte. Mas acho que tem sido uma posição onde o Sporting, de facto, tem passado por lá jogadores absolutamente extraordinários. Palhinha primeiro, depois Manuel Ugarte, o próprio Mateus Nunes, agora numa posição diferente e com características diferentes, e agora Morten Newman, que eu acho que é um médio de equilíbrio de grande qualidade, não perde um duelo, acaba por ser fundamental para dar esse equilíbrio defensivo à equipa no momento sem bola, mas que depois com bola faz coisas que outros jogadores para a mesma posição não faziam. Acho que será neste momento um imprescindível para Ruben Amorim, para o Sporting Clube Portugal, um jogador que vai estar no Europeu 2024. O segundo que mais valorizou, Rodolfo, é uma das poucas boas notícias que o Benfica tem nesta época. Sim, falamos de João Neves, que acaba a valer 45 milhões de euros, uma valorização de 35 milhões face àquilo que foi o arranque da temporada. 54 jogos, 3 golos e uma assistência, mas muito mais. Eu diria que é um jogador que tem 19 anos, por isso é a obrigação de correr. E se há coisa que o João Neves fez esta época no Benfica, foi correr por ele e correr por colegas e tapar tudo o que era
o que era espaços vazios no meio campo do Benfica e poderá ser, juntamente, digo eu, com o António Silva, um dos principais encaixes financeiros do Benfica no próximo mercado. Será assim, Jorge? Acho que foi a grande figura do Benfica, isso não há margem para qualquer tipo de dúvidas. Um jogador que ainda é muito jovem, 19 anos, mas que claramente, olhando para a idade, para o potencial, para o rendimento que já apresenta, acho que claramente poderá significar um enorme encaixe financeiro para o Benfica. A par de António Silva, diria que são os dois principais ativos que o Benfica pode ver sair no próximo mercado de transferências, embora tenha uma cláusula de rescisão muito elevada, e veremos quem é que será o clube europeu que poderá concorrer pelo passe do jogador. Rodolfo, vamos fechar com o suspeito do costume. Sim. Falamos com aquele que é unanimamente a figura deste campeonato. Falamos de Vítor Gyökeres, ele que acaba, por mais que triplicar o seu valor de mercado, começou com um início de época a valer 13 milhões de euros, acaba a época a valer 55 milhões de euros, 48 jogos, 41 gols e 14 assistências. Claramente, os 20 milhões mais 4 por objetivos que o Sporting pagou pelo Internacional Sueco ao Coventry no início da época vão sair baratos. Vai sair barato. Jogador com mais impacto na Liga Portuguesa. Acabou por chegar ao Sporting, é certo, foi um investimento muito significativo. Eu diria que os objetivos já devem ter sido cumpridos e, portanto, o custo vai ser mesmo 24 milhões de euros. Mas, claramente, o jogador fundamental para o sucesso desportivo. Teve rendimento, 41 golos, 14 assistências ao longo de toda a temporada. Ainda faltam 2 jogos entre a final da Taça e a última jornada da Liga. O melhor marcador do campeonato, e eu diria que vai ser um grande desafio. Ruben Amorim já o admitiu. Vai ser um grande desafio tentar com que Vítor Gyökeres permaneça no plantel, uma vez que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, e olhando para o rendimento que teve, e até pela sua passagem pelo Championship por Inglaterra, acredito que marcado. emblemas do top da Premier League possam bater essa cláusula de rescisão, e portanto o Sporting pode ver sair aquele que é um dos seus principais ativos. Muito bem. Rodolfo, voltas para a semana com mais números para as escolhas do Hat-Trick e também para outras rúbricas. Fechamos aqui então a segunda parte do Jogo Económico. Passamos para as escolhas da semana na terceira parte deste programa. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas desta semana. Vamos começar precisamente, Jorge, pela escolha do protagonista da semana, Jude Bellingham. Sim, uma história incrível. E não é pela importância que teve, naturalmente, ao longo de toda a temporada. De resto, destacar aqui a final da Liga dos Campeões que vamos ter pela frente. O Dortmund, que eliminou o Paris Saint-Germain. O Real Madrid eliminou o Bayern, depois já ter eliminado também o Manchester City. E, portanto, teve uma espécie de duas finais, ou se quiser, 4 finais antecipadas. Enfrentou duas das equipas mais fortes no contexto do futebol europeu. A verdade é que, e olhamos para esse número e para o caso caricato de Jude Bellingham, uma vez que se transferiu do Dortmund por uma quantia a rondar os 100 milhões de euros para o Real Madrid esta temporada, jogador fundamental para Carlo Ancelotti, que de resto já venceu a La Liga nesta edição, já são campeões espanhóis, mas que, caso o Real Madrid vença o Dortmund, o clube alemão recebe 25 milhões de euros de uma cláusula que está nesse contrato de transferência. É uma cláusula muito comum. É um encaixe financeiro muito significativo. A verdade é que, caso o Dortmund vença a final no Wembley, acaba por encaixar 20 milhões e, portanto, no cenário de derrota acaba por ter um encaixe financeiro superior ao cenário de vitória, e por isso a trazer aqui Jude Bellingham por esse dado caricato, uma vez que o Dortmund, vencendo, vai encaixar uma verba inferior do que caso seja derrotado pelo Real Madrid. Na pior das hipóteses, traz os 20 milhões para casa e a taça de vencedor da Liga dos Campeões. De facto, uma história incrível, a história das cláusulas. Vamos passar para o segundo número desta semana que o Jorge traz como escolha. O número é precisamente o 2. O 2, destacar aqui 2 treinadores portugueses que no passado fim de semana se sagraram campeões. E falo do Ricardo Sapinto, ao serviço do Apoel, a ser campeão cipriota, e também
Jorge Jesus, que depois de bater o recorde do Guinness das vitórias consecutivas, e foram mais de 30, se a memória não me falha, 30 vitórias consecutivas, a verdade é que conduziu o Al Hilal a um título. Não é o primeiro treinador português a vencer na Arábia Saudita, também Rui Vitória já tinha vencido e também ao serviço do Al Hilal, mas ainda assim destacar aqui 2 treinadores portugueses que vencem 2 campeonatos distintos, sendo que o Brasileirão também está a arrancar, e deixar também esta nota: 25% dos treinadores do Brasileirão são portugueses e, portanto, entre Artur Jorge, Abel Ferreira, também Petit, António Oliveira, vão ver muitos jogos a pôr frente a frente treinadores portugueses. Muito bem, está feita a análise neste jogo económico. Muito obrigado, Jorge. Voltamos para a próxima semana. Regresso também para a análise dos números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.